amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma rodada de respostas aqui, perguntas e respostas das pessoas que se inscrevem para o negócio de sucesso com a criação de galinhas caipiras. Para quem não sabe, é nosso curso gratuito, dia 1, 2 e 3 do próximo mês, são aulas pesadas. Todo mundo que se inscreve, faz um cadastro e já pode deixar uma pergunta. Depois ele entra no grupo lá do WhatsApp e espera até o dia das aulas. Mas até lá, o dia das aulas, você vai recebendo aí respostas que eu vou dando. E esse é mais um vídeo para quem se inscreveu. Então eu passo aí uns 30 minutos, respondo umas 10 perguntas aí da galera que se inscreve. Se você não se inscreveu ainda, tem link aí na descrição. Você se inscreve, é inteiramente gratuito. Negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. Deixa seu e-mail, seu nome, faz uma pergunta e depois entra no grupo do WhatsApp que vai estar lá esperando para eu liberar as aulas no dia 1, 2 e 3 para você entender os caminhos que se deve ter, que você deve seguir para ter um negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. Beleza? Para quem não sabe, eu sou o Sandro Ribeiro, proprietário do Sítio Sancap, desde 2015 criando galinha comercialmente, desde 2017 fazendo dicas. A gente construiu cursos, alguns gratuitos, outros pagos, e-books, e aí você pode aproveitar todos eles, mas eu lhe indico fazer esse curso gratuito primeiro, beleza? Então vamos aqui para o senhor Egídio. Sou principiante, gostaria de entender como proceder na criação de galinhas sem fins comerciais. Olha aí que beleza, eu acabei de dizer que a gente tenta ensinar um negócio e a pergunta foi sem fins comerciais. Então vamos lá, mas é até interessante. Você vai começar a criar galinha, você precisa definir: eu vou criar galinha porque eu quero gerar renda para mim e para minha família, ou eu quero criar galinha sem fins lucrativos, eu vou criar só para eu comer ovo, só para eu comer carne, não tem nada a ver com o negócio. Beleza, são duas coisas diferentíssimas. Então não adianta, você vai estar se enganando. Eu vou criar só para mim mesmo. Aí escolha assim, né? Vou criar só para mim mesmo. E na verdade está com a intenção de vender. São duas coisas diferentes. O seu compromisso com a criação é diferente. O seu manejo no dia a dia é diferente. Então não adianta você se enganar. Nem engane não. Não adianta você se enganar. Vai começar e você quer gerar renda, precisa ter isso, isso e isso. Vai começar sem gerar renda, primeira coisa que você tem que fazer: aí no seu terreno, aí na sua casa, aí no seu local, você precisa de um local que consiga guardar os pintinhos. Que você precisa ter esses pintinhos durante pelo menos 30, 40 dias, para não deixar que ele tenha contato com outros animais e você conseguir aquecer eles durante um período, porque o pintinho precisa de um aquecimento, né? O pessoal diz que precisa de uma lâmpada, mas na verdade não é de uma lâmpada, é de um aquecimento. Pode ser até uma lata com carvão pegando fogo. Se aquecer na temperatura ideal, tranquilo, não precisa de lâmpada. Então, você precisa aquecer eles durante 30, 40 dias. Depois desses 30, 40 dias, você libera. Se você está criando com a galinha, você deixa um lugar mais ou menos reservado para a galinha ficar com os pintinhos durante 10, 15 dias. Depois daí, libera e deixa que a galinha dá conta aí do riscado, vamos dizer assim. Como provavelmente sem fim lucrativo você vai comprar no máximo 10, 20, 30 aves, eu acho que não chega nem a 50. 50 para quem vai consumir em casa já é muito, né? Porque você não vai consumir 50 galinhas no mês, todo dia você vai matar uma galinha ou duas, não é bem assim, né? Você mata uma de 2 em 2 dias, mata uma de 3 em 3 dias, né? Dependendo da quantidade de pessoas que tenha, e talvez você não aguente comer todo dia galinha, né? Vai ter que dar uma revezadazinha. Então, como você vai comprar de 10 a 20 aves aí, você não precisa construir um galinheiro agora. Você precisa de um local aí para cuidar dos pintinhos. E no terreno você consegue um local aí que você consiga prender as galinhas em momento de chuva, em momento de tratamento. Nesse local é onde você vai botar ração, nesse local é onde você vai botar água. Mesmo sem fins lucrativos, é melhor você dar uma ração do que dar só milho ou dar sobra de comida. É melhor, eu não sei se é a condição que você tem. Não tenho condições, dá pelo menos milho moído puro. É melhor do que o milho inteiro. Você dá ele moído, é melhor do que inteiro.
Normalmente, quando você não tem tanta estrutura voltada assim para os seus animais, ele tem a tendência de demorar um pouquinho mais, certo? Mas assim, vai começar, mesmo sem fins lucrativos, vai começar, guarde todos os seus esforços para a fase inicial. A galinha depois de adulta, vai ficar doente, pode morrer uma ou outra, mas é muito mais fácil morrer quando está pintinho do que quando está adulto. Então, foque todos os seus esforços, seu aprendizado aí na fase inicial. Inclusive, a gente tem um mini curso grátis para você entender sobre isso. Mas, reserva um lugar bem direitinho aí. Pode ser uma caixa de papelão grande, pode ser um local que você possa guardar eles, que eles não saiam, que ele não tome vento à noite. Coloca um aquecimento nele, que normalmente a gente coloca lâmpada, aquelas lâmpadas que esquentam. Não é uma lâmpada tipo essa aqui não, ó. Isso aqui eu boto a mão, ó, não dá em nada. Tem que ser aquelas lâmpadas que esquentam. Então bota uma lâmpada daquela que esquenta, protege de vento, né? Coloca uma coisinha tipo papelão, jornal. Todo dia você tira esse jornal, bota um novo. Todo dia tira esse papelão, bota um novo. Se você não for adquirir uma cama de frango, ok? E taca o pau, meu amigo. Espero que um dia você aí comece a também tentar gerar renda com eles, beleza? Foi o Egídio. Um abraço pro Diogo, um abraço pro Regis. Pedro Antônio Carlos, um grande abraço. A pergunta dele foi: quanto custa o curso e quais são os requisitos? Vamos lá, eu não sei se ele está falando especificamente desse curso que ele se inscreveu, mas aqui, Sítio Sancai, a gente tem uma criação nossa mesmo, que a gente vende para abate especificamente de galinha caipira, em um sistema semi-extensivo, que a gente busca ter uma galinha mais rústica. Tem um semi-extensivo e tem um semi-intensivo. Intensivo é porque tem para quem quer animais mais gordos ou para quem quer ovo, venda de ovo. Criação mais rústica é para quem vai querer vender animais para abate, mais rusticidade, mais tempo de criação, mais difícil também, porque quanto mais tempo você fica com a ave, mais fácil de pegar doença. Então, a gente cria dessa forma. E junto a isso, com esse aprendizado de tudo que a gente fez, a gente montou alguns cursos e alguns e-books. Então, na verdade, hoje a gente tem mais de 12 e-books, né? Mas comercializando, a gente tem 6. Manual do Criador Iniciante. Para quem não sabe, o e-book é um livro eletrônico. É um livro que vai chegar em sua casa em PDF. Ele não vai chegar aí para você ler no celular, ler no computador. Não é físico, não é para folhear. Então tem o Manual do Criador Iniciante, R$ 9,90. Tem o e-book do planejamento, R$ 19,90. Tem o e-book da estrutura, que ensina a fazer galinheiro, piquete, R$ 27,90. O e-book de sanidade, que é o que fala tudo sobre doenças, do início até o final, prevenção, cura e etc. Principalmente prevenção, R$ 37,00. E o sobre alimentação, que é nutrição adequada para a criação de galinhas caipiras comerciais, R$ 57,00. Então esses são os e-books, mas também tem um pacote que você pode comprar os 3 primeiros ou você pode comprar os 6. Então tem que ver exatamente qual é o preço que está, porque às vezes tem promoção. É 173 se somar todos, mas normalmente você consegue por R$ 97,00 todos eles, ok? E nós temos 2 cursos gratuitos. Um deles é o mini curso grátis, que tem por aí link em vários vídeos aí, mini curso grátis, que é sobre a fase inicial completa, são 9 módulos. Nós temos que você se inscreve, é vitalício, você pode assistir quando quiser. Tem esse agora, é novo, negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. A primeira turma é agora, dia 1º que vem aqui, tá aí logo batendo na porta, 1º de abril, que não é piada, mas é mentira, né? Não é piada, não, mentira, não é pegadinha, não é pegadinha. 1, 2 e 3 de abril é a primeira turma desse curso, e no outro mês vai ter um dia 3 também, todo dia 1, 2 e 3 de cada mês. Esse é gratuito também, você se inscreve, 3 aulas gratuitas que eu falo sobre tudo que você precisa ter para ter um negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. E aí nós temos o curso do planejamento, que é um curso completo só para te ensinar a planejar. Videoaulas, e-books, vai desde pesquisa de mercado até os registros que você tem que fazer da sua granja. Tem tudo, posicionamento de mercado importantíssimo.
Curso do planejamento, R$ 127. Comunidade de criadores online, o maior banco de dados sobre criação de galinha caipira. Ele é R$ 497 vitalício, só que eu não costumo comercializar ele de forma vitalícia. Ele é R$ 39 por mês, sendo que o primeiro mês é R$ 2. Então, o mês que você quiser, você fica. O mês que você não quiser mais, pede para cancelar, cancela, você perde o acesso e também não paga mais. R$ 39 por mês, mas o primeiro mês é R$ 2. E o Clube dos Produtores, que é o curso mais completo de todos, que inclusive quem entra para o Clube dos Produtores tem as aulas do Clube dos Produtores, tem o material do Clube dos Produtores, mas você recebe como bônus todo o pacote que eu falei aqui de e-book, de curso, tudo. Entra no Clube dos Produtores, você recebe os outros e também recebe atualizações futuras, porque terão outros cursos por aí também. Então, todos os cursos que têm relação com o Clube dos Produtores, você recebe de forma gratuita, custa R$ 1.297 o Clube dos Produtores, ok? Inclusive dá 1 hora de bônus comigo. Depois que você entra para o Clube dos Produtores, que você faz o curso do planejamento dentro do Clube dos Produtores. Você entra no Clube dos Produtores, fez o curso do planejamento, você tem 1 hora comigo batendo para a gente traçar os caminhos aí para você ter uma boa criação. Beleza? Isso é o que a gente tem hoje. Eu estou gravando aqui no dia 26 de março. Se você está assistindo aí em 26 de março de 2021, eu estou. Se você está assistindo aí em 2484, possa ser que seja outros valores. E tenha outros cursos. Um grande abraço, meu amigo Pedro Antônio. Temos aqui o José Roberto, um abraço. Dácio, vamos ver a pergunta do Dácio. O que você acha de quem não tem muito espaço aberto para pasto verde? Usar pigmento na ração. Um grande abraço, Dácio. Dácio muito provavelmente está falando sobre galinha poedeira. Galinha poedeira, a questão do pigmento na ração que ele fala, na verdade é caroteno. Você precisa ter alimentos que forneçam caroteno para que deixe a gema do ovo um pouco mais, um amarelo mais forte, um pouco mais alaranjado. Isso é uma característica de um produto caipira, característica de um ovo caipira. E esse alaranjado não é porque a galinha é caipira, a galinha é isso ou a galinha é aquilo. Vem da alimentação do animal. E normalmente o que tem caroteno que ajuda na pigmentação da gema do ovo está no piquete. É flor, é capim, é mato, é uma variação de verde. E aí se você for colher ou tirar de algum lugar para dar para a galinha, cenoura, abóbora, beterraba, brócolis, couve, todos esses também têm um nível elevado de caroteno. Inclusive o milho que a gente dá tem um nível elevado de caroteno. Então, quer dizer, não tão elevado, né, do que outros. Então, por isso que quando você substitui o milho por outra coisa, por sorgo, por mandioca, aí é que sua gema fica branca mesmo, fica bem amarelo, bem clarinho, porque a única coisa que é garantido que tem caroteno que a gente dá na ração é o milho. Fora isso, você tem que usar alguma coisa artificial. Então, o mais natural possível no artificial, é um pouco redundante, contra-intuitivo, como se diz, né? Mas você vai entender quando eu explicar. O mais natural que você pode oferecer de forma artificial para suas aves é o suco de cenoura, suco de abóbora, suco de beterraba. Ou se você come couve, ou se você planta couve, ou se você planta brócolis, pode bater também, botar na água uma vez por semana, uma vez por dia primeiro, uma vez por semana, uma vez por dia. Depois de 14 dias mais ou menos, você vai ver o resultado. Ah, ficou escuro demais. Não bota todo dia, bota dia sim, dia não. Continua escuro, bota uma vez por semana. Ah, ficou muito claro. Aí você vê de 3 em 3 dias e aí resolve. Mas isso, não é que seja de 3 em 3 dias. Você precisa usar aí e ver e testar para ver quais os resultados que saem, se lhe agrada ou se não agrada. O que mais utilizam é o urucum, é o coloral, né? Você pode ter os pés de urucum aí, ou você pode comprar. Agora sim, depois que eu falei toda essa explicação aí, que você pode, o coloral normalmente a gente bota na ração, também não tem quantidade, é quantidade mínima, você vai usando até
chegar a um nível que você entende que aquilo é interessante para você. Não aconselho você fazer fórmula de ração com urucum dentro. Aconselho assim, vai usar, tem uma porção de ração de hoje, 1 kg eu vou usar hoje. Bota um pouco de colorau, mistura e dá para as galinhas e espera 14 dias para ver o resultado. Dentro desses 14 dias você vai vendo o resultado. Ficou bom, ficou ruim, vou botar mais um pouco, vou tirar um pouco, vou botar 2 vezes na semana e utiliza. Aí assim, o que é que eu acho? Aí eu tento virar a pergunta. O que é que você acha se você... Vamos falar do ovo mesmo. Se você compra um ovo de alguém, vê que está bem alaranjado, lindo, bonito, maravilhoso, e você pergunta para esse alguém, cara, eu tenho uma curiosidade, está bem alaranjado, bonito, como é que você faz? Aí o cara diz, não, eu boto tal coisa na ração, e aí fica. O que é que você iria achar se você respondesse essa pergunta? Alguém te respondesse essa pergunta dessa forma? Então assim, no dia que seu cliente lhe questiona, você está usando aí urucum, botando para lenhar, tá tudo ótimo. O dia que seu cliente questionar você por como é que você consegue essa cor mais alaranjada, você vai responder o quê? Você vai dizer que é porque você bota uma coisinha na ração? Se você vai dizer outra coisa e mentira, eu não gosto de mentira. Né? Como é que seu cliente irá aceitar isso? Outra situação. Então assim, vai muito não é uma obrigação, vai muito da estratégia de cada um. No seu caso específico, que você está com pouco espaço, se o piquete é o que dá caracterização à sua galinha, se você, por exemplo, eu acho que não é seu caso, mas se você, por exemplo, cria galinha em gaiola, se você, por exemplo, cria galinha em confinamento, porque você não tem piquete, e você coloca uma coisinha dentro da ração para dar coloração ao ovo, para vender como caipira, e para isso, para vender por um preço mais alto, você está enganando as pessoas, certo? Então, vai muito da estratégia de cada um. Isso aí é muito mais em relação ao posicionamento de mercado. Mas, o que é que dá a pigmentação mais forte à gema de ovo? A alimentação da galinha. O que na alimentação? Uso de produtos que tenha alto teor de caroteno. O que usam normalmente, o que divulgam normalmente como poedeira aí, é o urucum. O colorau também, né? Que é feito do urucum. Ou esse tipo de alimento que eu te falei, ou você tem um espaço de piquete, que para meu amigo aqui já não é interessante, porque ele não tem muito espaço, ou um espaço de piquete que tem uma vasta variação de verdes, né? Tem verde mais claro, verde mais escuro, então você tem mais de um tipo de vegetação. Como eu sempre digo, faz vegetação nativa, esquece o negócio de ficar plantando capim, porque o dia que der uma estiagem de chuva, elas arrancam o seu capim todinho e você perde seu dinheiro e fica com o dedo no bolso. O dedo na boca, né? Um grande abraço. Espero ter respondido aí para o Décio. Vitor, um abraço. R. Lima, um abraço. Kézia, um abraço. Alexandre, Jailson, Erlon, Wallace, Gabriel. Como ter sucesso na venda de ovos caipiras? A pergunta do Gabriel. Como ter sucesso na venda de ovos caipiras? Primeira coisa, planejamento. Entender se na sua região realmente valoriza ovo caipira e se tem gente para comprar. Tem gente que diz, que é muito valorizado, não perguntou nada a ninguém, não sabe se vende no mercado, se vende em feira, se vende, não sabe de nada, mas diz que é valorizado, porque ouve alguém dizer, ouviu outra pessoa dizer. Então você precisa fazer uma pesquisa de mercado, que inclusive a gente tem um curso sobre planejamento, e dentro do Clube dos Produtores tem um módulo só sobre planejamento. Então, além de eu ter um módulo sobre planejamento, com as videoaulas direto ao ponto, e-book, podcast, tem um outro curso também para ajudar a planejar. Então, planejamento é a primeira coisa. Então, o planejamento está pesquisa de mercado e está também pesquisa de mercado e achar os seus clientes.
ver se realmente sua região valoriza. Porque se na sua região ninguém valoriza ovo caipira, não tem por que você ter um comércio para ele. Ah, Sandra, mas eu vou criar poucas galinhas, as pessoas da minha região não valorizam, mas tem assim algumas pessoas que valorizam muito. Não é um mercado muito aberto, mas tem algumas. Aí vale a pena. Você está disposto a ter uma criação menor, está disposto a não escalar essa criação, porque você vai atender aquele grupo específico de clientes que gosta de ovo caipira. Ótimo, taca o pau. Aí eu digo que você deve fazer. As expectativas de você crescer não é muito grande, mas você tem comércio certo para a sua produção. Aí sim. Segunda coisa, entender que serão as galinhas especializadas que vão lhe dar uma alta produção. Ah, eu vou ter com galinha de capoeira. Você não vai ter uma alta produção. Você vai ter ovos que para você vai custar muito caro. Então você tem que ver a que preço você vai repassar. Se é um mercado muito aberto, você vai ter uma concorrência que com certeza, se você está com ovo com galinha de capoeira e a pessoa está com ovo com galinha especializada, ele vai ter mais chance de ter um preço melhor do que você. Porque você vai ter que ter várias galinhas para essa galinha fazer um mínimo de produção, porque ela não bota com constância. Em compensação, você vai ter um produto que vai ser mais fácil de vender do que o dele, porque vai estar mais caracterizado. Então, se você tem um nicho de mercado bem pequenininho que aceita, capoeira vai bem. Se você tem um nicho de mercado aberto, de capoeira nem tanto. Então, você precisa de uma ave especializada que realmente dê produção. E terceira coisa, você precisa mostrar que suas aves são saudáveis, estão bem e são criadas em um sistema caipira. Então, sua galinha sendo criada em um sistema caipira, o ovo dela é caipira. Então você tem que fazer um trabalho de marketing para você que tem a Isabral, para você que tem a Embrapa 051, que o ovo, a casca do ovo é vermelha, escura, é marrom. As pessoas têm uma certa resistência dizendo que esse ovo não é caipira por ser marrom. Então você precisa constantemente doutrinar a sua clientela, doutrinar as pessoas aí que você tem intenção, a sua comunidade, né? A intenção que as pessoas você quer vender, que mostre que mesmo o ovo sendo de casca marrom, você cria de uma forma que o ovo também é caipira. Se você fechar esses 3 pacotes aqui, ó, eu não vou falar de manejo porque é obrigatório, né? Entender como se faz a criação do início até o final. Então, mas tendo essas 3 aqui, ó, vai ter sucesso na venda de ovo caipira. Beleza? Paulo Roberto de Toledo, pizza. Será que é italiano? Um grande abraço para o Paulo Roberto. Muda de penas, como conduzir? Um grande abraço, meu amigo. Muda de penas, você não faz nada. Você senta e espera, não tem o que fazer. Quem tem uma criação de galinha poedeira, que quer que produza, você precisa comprar uma galinha híbrida, uma galinha especializada, que ela não tem troca de pena. Ela nasce, começa a produzir entre 18 e 20 semanas, termina a produção entre 80 e 90 semanas e você descarta. Até logo, tchau. Começa outro lote, começa outro lote. Mas lembrando que do início que ela nasce até 90 semanas é quase 2 anos, né? Então, tem todo um processo aí dentro. Troca de penas é inerente a uma fase do ano, principalmente as fases mais frias do ano, mais chuvosa. A galinha dá uma renovada no corpo, vou falar de forma grosseira assim, dá uma renovada no corpo, e uma dessas coisas é cair parte das penas, ou as penas ficar bem ouriçadas, para nascer outras, para nascer novas, certo? O galo normalmente tem trocas de penas aí mais constantes. Galinhas especializadas, galinhas híbridas, às vezes tem troca de pena com 10, com 12 semanas, antes de começar a produção, e depois só vai ter troca de pena lá com 80, 90 semanas, né? E aí você descarta ela. Galinha produtiva e galinha de capoeira, né, que a gente falou aí na resposta do amigo Gabriel há pouco tempo. Se você vai usar galinha de capoeira, não tem como evitar a troca de pena. Ela vai ter troca de pena de qualquer jeito. Raça pura do mesmo jeito. Então você precisa escolher aves híbridas para você não precisar ter troca de pena. O que você pode fazer para tentar adiantar essa troca de pena? Arrancar as asas dela. Isso vai gerar um estresse tremendo.
possa ser que além da troca de pena, além de não resolver a troca de pena, possa ser que ela fique doente, porque ficou muito estressada, baixa a imunidade, pode pegar a doença. Existe um processo de raçoamento de ração, que você dá um choque na galinha, para a galinha fazer essa troca de pena mais rápida. Você para de dar comida a ela por 5 dias, deixa ela isolada, confinada num espaço, depois começa a dar uma vez por semana, depois dia sim, dia não, isso durante 15 dias mais ou menos. Só que você também eleva o estresse da galinha lá para o teto, e você, por uma semana sem comer, você baixa a imunidade a 0, e você pode ter problema. Eu não aconselho fazer isso, é a chamada muda forçada. Eu não aconselho fazer isso, você precisa realmente saber fazer, e você precisa de um acompanhamento técnico, porque isso também pode ter que usar remédio, pode ter que usar um controle diferente em relação a isso. E pode não funcionar. Você passar isso durante 15 dias, levar o estresse lá para cima de sua galinha e não funcionar. Eu não recomendo. Existe, eu não recomendo. Beleza? Então a melhor opção é você ter aves especializadas, se sua intenção é ter ovo comercial para vender, porque elas não têm troca de pena. Guarani, um abraço. Guarani Maristani. Caramba, será que é indígena ou algo assim? Eu queria saber. Luiz Carlos Zacarim, Cristiano, um grande abraço. Todo mundo se inscreveu aqui. Maia Andressa, um abraço. Rogério da Silva. Qual a melhor forma de iniciar uma criação de galinhas caipiras? Olha aí, pergunta parecida com o do nosso amigo Egídio. Mas vamos lá. Qual a melhor forma de iniciar uma criação de galinha caipira? Lá do Egídio foi sem fins lucrativos, né? Sem que seja comercial. Então a resposta do Rogério, você que quer começar um negócio com criação de galinha caipira, um negócio que você quer gerar renda para você e sua família, antes de comprar o primeiro pintinho, que é a primeira aula do dia 1º, é a primeira aula que vai acontecer no dia 1º, são os 3 requisitos básicos que você precisa ter antes de construir galpão, antes de comprar o primeiro pintinho. Primeiro, entender sobre o planejamento de criação de galinhas. Posicionamento de mercado, pesquisa de mercado, os números, entender os números, quanto é que eu vou gastar com isso, quanto é que eu vou gastar com aquilo, qual é o preço de venda que eu vou utilizar. Então você precisa analisar custo, despesa, aceitação de mercado. Então planejar é a primeira coisa que você tem que fazer. Isso você precisa só de um papel, uma caneta, uma mesa para sentar e conhecimento. Só precisa disso. Segunda coisa, aí sim, depois de você, dentro do planejamento, você ainda vai definir sistema de criação e você vai definir finalidade de sua criação. Definindo isso, estrutura. O que é que eu preciso de área, tamanho, material, piquete, galinheiro, onde é que vai ser parede, onde é que vai ser porta, onde é que eu vou botar lona, tamanho de telhado, tamanho de piquete, se o piquete tem sombra, se não tem sombra, tudo isso você precisa fazer, estruturar. E a terceira coisa é entender de genética. Quando eu falo entender de genética, você não precisa entender de cruzamento, você precisa entender de ave. Já que eu decidi a finalidade da minha criação, em que sistema de criação eu vou ter, já construí meu galpão baseado na informação que eu tinha de sistema de criação e de finalidade que eu vou ter, eu vou escolher a ave certa. Se você escolheu para postura, existem aves específicas para postura. Se você escolheu para abate, existem 2 classes de ave, que é a de dupla aptidão e o pesadão, específica para abate. E aí, tacar o pau. Aí você vai passar a entender, tem a necessidade de passar a entender que é na aula 2 e na aula 3, sanidade, alimentação, manejo e produção. E venda, né? É o que você precisa entender. Se você já é craque em venda, é só tacar o pau para vender aí quando estiver pronto. Beleza? Então, Rogério, espero ter respondido. Raimundo Carvalho, um abraço. Cristiano, Alan,
Patrícia, Vanessa, Beatriz. Existe tabela de vacinação para galinha? É a pergunta da Beatriz. Então, a Vanessa, um abraço. Patrícia, um abraço. Beatriz. Existe programação de vacinação? A gente pode chamar tabela porque é dentro de uma planilha, né? Mas existe uma programação de vacinação. Quando você escolhe sua finalidade, abate ou postura, você faz também sua programação de vacinação em cima da finalidade. Porque tem vacina que só dá em poedeira e tem vacina que dá em poedeira e dá em galinha de abate. Então, primeiro, definir a finalidade. Segunda coisa, entender sua região. Existe alguma doença que realmente todo mundo tem aqui na minha região? Ah, tem. E qual é a doença? Tal, tal e tal. Então, essa vacina tem que entrar na sua programação sem nenhuma dúvida. Então, se você está isolado em algum lugar, digamos que você tem um sítio aí, que você começou agora, você não tem casas na vizinhança, não tem galinha perto de você, não tem nenhum tipo de aviário grande aí na sua região, a 1 quilômetro, meio quilômetro de distância, 2 quilômetros de distância, o seu caminho da passagem aí para o seu sítio não passa nenhum tipo de carga de aves, nem nada disso, beleza, você está bem isolada, você vai dar vacinas básicas. Mas se você tem aí muita mistura, tem muita ave perto de você, ou tem um grande aviário perto de você, aí você precisa de um programa de vacinação completo. Sempre vacinas virais no início do processo. Então, doença viral, Newcastle, bronquite, gumbura e boba. Dessas 4, se você pode dar as 4, dê as 4. Se não pode dar as 4, dê pelo menos Newcastle, por uma questão social, como eu sempre digo, e dê boba, porque quase todo lugar tem boba. Então, Newcastle é uma doença que é extremamente fatal. Na verdade, todas essas são, menos a boba. Mas a bronquite e a gumburo também são, mas a bronquite e a gumburo pega muito em locais aglomerados, para quem tem língua presa, né? Já a Newcastle pode pegar por animais silvestres e tudo mais. Então, mas não fique muito preocupado com Newcastle não, mas é uma questão social. O que é uma questão social? Por que eu digo que é uma questão social? Porque a Newcastle é uma das doenças que a gente precisa manter afastado do Brasil. Não é do seu criatório, não é do meu, é do Brasil. Se a gente tiver um surto de Newcastle no Brasil, por exemplo, a gente não consegue mais exportar, por exemplo, aves. A gente perde alguns dos selos de autorização para os abatedores brasileiros. Então, a gente deixa de... então, é interessante a gente vacinar Newcastle. E boba, porque boba pega em quase todo aviário. Boba é uma doença muito fácil de pegar e a transmissão é por um mosquito. Então, tipo dengue, né? O mosquito pica alguém que está doente, pica a gente fica doente. É a mesma coisa da boba. Pica uma galinha que está doente, então às vezes está no seu redor aí alguma galinha, você começou agora, então não tem boba, não tem como pegar. Mas no seu vizinho tem, aí picou lá, vem, pica o pintinho, pica alguma coisa também. Então essas duas vacinas eu acho que é fundamental, tanto para abate quanto para postura. Todas elas são em 3 doses. De 5 a 7 dias, 30 dias depois, 40 dias depois da segunda dose. Então, por exemplo, se eu der no dia 5, eu vou dar no dia 5, no dia 35 e no dia 70. Que pode ser de 75 mais 70. Todas elas são assim, essas virais. E a partir depois de 70 dias, normalmente 60 dias, você tem vacina de coriza, que eu não aconselho ninguém dar. Mesmo que na sua região tenha incidência, eu não aconselho ninguém dar. Vacina difícil de aplicar, cara, densa, difícil, eu não aconselho dar, mas tem condições de dar cólera, essa sim, e aí é mais para quem tem postura, a partir daí só para quem tem postura, para quem tem abate já abateu, não vai precisar mais, porque cólera dá lá com 80 dias mais ou menos, então tá bem perto, falta 30 dias para você começar a abater suas aves, então não vejo sentido de você vacinar cólera para abate, a não ser que você esteja numa região que realmente tenha muita cólera, né? Existe um pedaço de Minas, eu acho que é sul de Minas, que tem cólera pra caramba, então toma cuidado. Cólera está muito ligada à limpeza, viu? E a zelo. Não é nem limpeza, é zelo do local. É você tomar conta do local, não deixar água empoçada, não deixar aquele corredor de água, não deixar junto com porco, junto com pato, esses bichos que gostam de lama. Então, tomar cuidado com isso, porque aí gera fezes
e a galinha não gosta de se jogar na lama, mas gosta de beber aquela água de lama, então é complicado. Cólera, e aí você tem síndrome da baixa postura, é D75, se eu não me engano é o nome da doença. Então, se na sua região tem incidência dessa doença, é bom dar. Se não tem, você pode se reservar dela, mas se você tem aí gente que tem esse tipo de doença, você chega na casa agropecuária, síndrome daquela de postura, já ouviu falar, não viu, aí alguém vai dizer, não, tem um cara daquela granja lá que passou por essa doença, então é bom, né, vacinar essa. E tifo, né, e salmonela é importante também para poedeira, não é por gosto não, principalmente se você tem um local registrado, vai ter fiscal aí batendo na porta, querendo saber se você deu vacina de salmonela. Então você tem que ter um programa de prevenção específico sobre salmonela, é lei, e é com vacina. Dando essas vacinas que eu falei aqui, sua programação de vacinação está pronta, certo? Dentro do e-book Sanidade a gente tem 5 tabelas, porque eu faço tabela para quem é de abate, para quem é de postura, ornamental, isso e aquilo. Tem várias opções lá de tabela para você. E eu falo sobre vacinação no curso também, nesse curso gratuito. Então pode se inscrever aí, ou você que já está inscrito, aguarda. José Aparecido, um grande abraço. Elton, qual o primeiro passo para a criação de galinhas poedeira, né? Elton Márcio, primeiro passo para a criação de galinhas poedeiras. Primeiro, a poedeira é muito diferente de abate. Se fosse de abate eu não começaria assim, mas assim, fora a questão comercial e estrutural, que seria planejamento, estrutura e conhecer de ave, planejamento, estrutura e conhecer de ave, você precisa entender do manejo técnico de galinha poedeira. Manejo técnico de galinha poedeira. Então, manejo alimentar, principalmente conversão alimentar, capacidade de ingestão, fórmula de ração durante a postura. Precisa entender isso. Precisa entender de manejo técnico da luz, que é um programa de luz, que não tem nada a ver com aquele aquecimento de pintinho. O programa de luz da fase de postura. Precisa entender o efeito dele, como se monta aí dentro. Precisa entender sobre as primeiras, eu vou falar 30 semanas não, as primeiras de 10 a 15 semanas, de 10 a 12 semanas do início de postura. Da semana 18 até a semana 32. Você precisa entender pré-postura 1, pré-postura 2 e postura plena. Importantíssima essa evolução. Entender do manejo alimentar completo em relação a mudanças de ração, mudança de clima, mudança de temperatura e clima, mesma coisa. Proteger as suas aves do período de chuva que vai chegar e sua ave vai parar de botar, ou vai botar bem menos. Precisa entender sobre isso. E precisa entender do período de descarte também, para você rentabilizar aí, capitalizar, recapitalizar o que você gastou de investimento inicial. Então precisa entender de descarte também. Nada disso tem em abate. Abate você precisa aprender a conversão alimentar e manter suas aves, é o que você precisa. Poedeira não, poedeira você precisa entender isso tudo. Então é obrigado. Eu vou criar 20 aves. Não, aí você tem que aprender a criar mesmo. Não, eu vou criar 500, vou criar 1.000, 2.000. Aí você precisa entender de técnica de manejo completa de poedeira, porque senão já era. Segunda coisa, eu falei do tripé anterior, vou falar de novo. Escolher a ave certa. Escolher a ave de dupla aptidão, escolher a ave de capoeira é pedir para brincar. É pedir para brincar. Me desculpe, eu acho que tem gente aí que também é pedir para brincar. Porque tem gente que cria galinha poedeira e diz, minha galinha tá botando demais. Cara, não é a questão de botar hoje, não é a questão de botar amanhã. É a questão de botar durante todo o ciclo. É todo o seu ciclo aí, a partir de 18 semanas até 90 semanas, o quanto a galinha bota. E a conversão alimentar disso. Uma galinha de dupla aptidão come muito mais do que uma galinha de abate. Mas aí eu não vou dar tanta ração, vou dar menos. A galinha vai ficar desnutrida, a galinha vai estar com imunidade baixa, a galinha não vai botar ovo com frequência, a galinha vai botar ovos pequenos, ovos menores e possível pegar doença.
Então tem que comprar uma ave especializada, ave que realmente é produtiva, entender de manejo completo de poedeira e escolher a ave certa. Mas escolher a ave certa está dentro daquele tripé lá: planejar, estruturar e genética. Beleza, Elton? Espero não ter te assustado. Tem gente que diz, mas você não vende curso, você devia dizer que vai dar tudo certo. Não digo, de jeito nenhum. Porque tem um monte de gente que não está nem aí. Tem um monte de gente, assim como outros negócios, em galinha às vezes que acontece bem mais. Tem um monte de gente que quer criar galinha porque é preguiçoso. Porque acha que galinha faz tudo sozinha. E não faz. Não faz. Se você não estiver em cima, ela não produz. Ela não produz. Lindomar, quero ir muito longe com seus ensinamentos. Valeu, Lindomar, um grande abraço, velho. Um grande abraço, tomara que dê tudo certo. E com esse Lindomar aqui, me dando aqui esse grande abraço aqui, eu vou encerrar a de hoje. Eu acho que a gente já passou de meia hora, tem uns 40 minutos já. Um grande abraço para vocês. Eu vou fazer outro vídeo respondendo outras perguntas de outra galera. Beleza? Não deixe de se inscrever, tem link aí na descrição. Negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. Normalmente eu gravo à noite esses vídeos aqui, porque é quando eu tenho mais tempo. Porque de manhã eu gravo outros vídeos, tenho outras atividades, tenho as atividades do sítio, tenho outras atividades nossas também, que a gente trabalha aí via internet, dando consultoria sobre outras áreas financeiras, área de internet. Então sobra um pouquinho de horário aqui mais à noite para a gente gravar esses vídeos. Acompanhe a gente no Instagram, que normalmente a gente mostra o nosso dia a dia lá. E não deixe de acompanhar esse canal e todos os outros canais que a gente tem, porque a gente, esse ano de 2021, abriu outros canais para a gente estar separando aí informações para a galera. Então tem canal que é mais voltado a raças, tem canal que é mais voltado a dica rápida, tem canal que é mais voltado para os cursos. Então se inscreve em todos aí, normalmente tem link na descrição aí, canais do YouTube, clica lá que vai aparecer todos, e aí você vai escolhendo o que mais lhe interessa e segue, mas esse aqui precisa seguir, ok? E você que está inscrito no curso já, lá no grupo, tem o canal do curso também, que você precisa se inscrever, senão você não consegue assistir a aula, beleza? Eu sempre mando o link lá dentro no grupo, beleza? Um grande abraço, até a próxima.